Que bom que você está aqui conosco. Nessas quartas-feiras de outubro, estamos iniciando uma nova série de mensagens nos Passos dos Apóstolos, onde nós vamos aprender com a vida deles, seus ensinamentos e colocar em prática na nossa vida. E hoje estará dando início com o pastor Cício. E vai ser um prazer ter você conosco. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de compartilhar. Deus abençoe e vamos lá. Irmãos, quartas-feiras iniciamos uma nova série de mensagem. Como os irmãos podem ver aqui, a nossa série vai se chamar Nos Passos dos Apóstolos. Todas as quartas-feiras desse mês de outubro nós vamos falar um pouco sobre esses homens, vamos falar um pouco sobre a caminhada desses homens. Nós vamos inaugurar uma nova série, também estamos inaugurando um novo horário. Agora o culto de quarta-feira é às 7h, e acredito que vai ser uma bênção. Estamos em fase de testes, tudo vai dar certo no final, meus irmãos. Essa série foi pensada porque a gente avaliou a importância do evangelho verdadeiro. Ah, pastor, como assim evangelho verdadeiro? Evangelho significa boa nova, é um anúncio, Aquele que leva a mensagem do evangelho, ele anuncia que o rei está vindo, que o rei venceu e está voltando, o rei está chegando. Mas tem muita gente pregando muitos reis, há muitos reis querendo tronos. Então nós entendemos que é importante a gente apresentar o evangelho que foi defendido pelos apóstolos, os primeiros seguidores de Jesus. E como primeiro texto dessa série de mensagens, eu vou te convidar para abrir Judas. Esse nome é proposital. Abra sua Bíblia na pequenina carta de Judas. Vai em Apocalipse e volta, que é mais fácil. Judas é uma folhinha antes de Apocalipse. Judas só tem um capítulo, e nós vamos ler a partir do verso 17. Então, Judas, nos Passos dos Apóstolos, nós vamos ler uma carta de um homem com o nome de Judas. Mas não é o Judas Iscariotes, tá bom, meus irmãos? Esse não escreveu nada. Diz que tem aí o evangelho de Judas, gambiarra, não existe. Judas, nós sabemos o que aconteceu com ele. Aliás, Judas Iscariotes foi o primeiro cidadão que pediu dinheiro para levar alguém a Jesus. E ele faz escola até hoje. Nós sabemos o que aconteceu com esse Judas, mas nós estamos falando de um outro Judas. E os irmãos já abriram, eu vou projetar o texto no telão, mas eu peço que os irmãos mantenham as Bíblias abertas, medite nesse texto depois em casa. É sempre bom retornar ao texto bíblico, porque a Bíblia é inerrante, contudo, o pregador erra. Volte ao texto, leia mais um pouco, quem sabe Deus fala com você o que Ele não disse comigo. Enfim, a partir do verso 17, o texto na Nova Versão Internacional é relatado assim: todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm Espírito Santo. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem-nos, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Bendito seja Deus por esse Judas e não pelo outro. Bendito seja Deus pelo outro também, porque estava no desígnio de Deus que Jesus Cristo morresse. Jesus veio para morrer.
Jesus não veio para não morrer. O sacrifício que nos traz a paz estava sobre ele desde antes dele nascer. Meus irmãos, antes de eu falar do texto, eu quero falar de algo que aconteceu hoje com a Joana. Os irmãos conhecem a Joana. Os irmãos sabem do que ela é capaz. Ela hoje veio falar comigo: papai, a professora me deu um brigueiro. Ela brigou comigo de forma severa. Ela falou alto comigo. E eu já me chateei. Daí ela falou: porque eu ranquei as folhas da agenda da escola. Aí eu comecei a me chatear com ela. Por que, papai? Aí eu falei: mas, meu amor, não pode arrancar as folhas da agenda da escola. São as folhas da agenda da escola. Olha só, é autoexplicativo. É um nome que é um manual. São as folhas de uma agenda que é da escola. Ela falou: mas papai, eu estava fazendo os convites para os meus coleguinhas virem na igreja no dia 12. Dia 12, no dia das crianças aqui na igreja, lá na igreja, né, porque nós estávamos na rua, vai ter uma festa das crianças. Eu estava fazendo os convites. Coleguinha, dia 12, na igreja batista de Araçás, vai ter dia das crianças. Você é meu convidado. E como é que eu faço, Ruth? Não briguei com ela. Eu não corrigi. Eu não corrigi porque ela está com o coraçãozinho missionário dela. Ela veio caminhando nos passos dos apóstolos. Era para arrancar as folhas da agenda, Gessi? Não era para arrancar as folhas da agenda. Mas era para eu ter feito um convitinho para levar para os coleguinhas? Era, pastor Cisso. Era para você ter entregado um monte de convitinho para sua filha levar para a escola, sabendo que a Joana é capaz disso. Porque a Joana é esse tipo de cidadão, não tem vergonha do evangelho. A Joana, é óbvio, ela imagina que o papai do céu mora por aqui perto da igreja. É a cabecinha de uma criancinha, ela não tem teologia formada, nem intelectualidade muito avançada para poder entender que Deus não está preso neste ambiente. Mas no coraçãozinho dela, chamar os coleguinhas para cá é uma bênção. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, Paulo fala: sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Eu olhei e falei: a Joana está me imitando? Está imitando quem? Meu Deus! Quem a Joana está imitando? Porque saber quem a gente vai imitar com tranquilidade, dá tranquilidade também para que a gente possa ser imitado. É um processo de imitação. Ser cristão é ser um imitador. Esse processo de imitação é um processo contínuo. E os apóstolos foram os primeiros. Foram os primeiros defensores dessa mensagem de Jesus. Os primeiros que lutaram por essa mensagem de Jesus. Os primeiros que morreram por essa mensagem. E essa mensagem chegou até nós. Chegou plena até nós. Por isso que nós devemos andar nos passos dos apóstolos, os primeiros imitadores de Cristo. Então o título da nossa mensagem de hoje é Imitadores dos Imitadores, conforme o texto que está nessa pequena carta de Judas, no finalzinho da Bíblia, uma folha antes da carta chamada Apocalipse. E bendito seja Deus por essa carta. A primeira coisa que nós aprendemos, meus irmãos, nesse texto, é que a gente precisa se lembrar da mensagem dos apóstolos, conforme está dito no verso 17. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos lembrar dessa mensagem. Mas como lembrar? A gente só vai lembrar dessa mensagem se a gente se dedicar a essa mensagem. A gente só consegue lembrar daquilo que a gente já ouviu pelo menos uma vez com atenção. Aliás, a vida é assim. Muitas coisas em nossa vida a gente sequer viveu plenamente. Porque se a vida é o que lembramos, o que nós não lembramos, talvez nós não tenhamos vivido. Então a mensagem do Evangelho, essa mensagem dos apóstolos, é uma mensagem que precisa estar viva na nossa memória, porque nós precisamos lembrar dela conforme o texto bíblico.
E para eu lembrar, eu preciso meditar, eu preciso ver, ouvir com atenção. Porque a atenção vai fazer com que eu guarde no meu coração e volte a essa mensagem sempre que tiver que voltar. A palavra de Deus, ela equipara os apóstolos aos profetas. Os apóstolos foram aqueles que trouxeram a mensagem do Novo Testamento, fundaram a igreja. Os profetas trouxeram a mensagem na antiga aliança, no Antigo Testamento, fundaram o judaísmo. E nessa base dessas mensagens divinas, que passou pelas mãos humanas, nessa mensagem está alicerçada aquilo que nós chamamos de uma fé racional. Eu só consigo me lembrar se eu meditei nessa informação em algum momento da minha vida. O texto diz, no verso 18, que nos últimos tempos falsos apóstolos e falsos profetas proclamarão seus próprios desejos. Só que proclamarão seus próprios desejos dizendo que estão proclamando em nome de Jesus, em nome de Deus. Meus irmãos, citar Deus, citar Jesus no final de qualquer frase ou oração não significa que essa frase ou que essa oração de fato está vindo em nome de Jesus. Basta a gente ouvir algumas músicas que tem por aí nas rádios, músicas ditas músicas cristãs, mas o ser humano é o centro dessa música. O ser humano é aquele que nasceu para receber dádivas, como se nós fôssemos aqueles por quais as ofertas fossem derramadas. Mas não precisa ser só na música. Púlpito está lotado de informação suja, de coach, que diz que você vai vencer, que você é a menina dos olhos de Deus, que isso e que aquilo. Aliás, tem gente que pede para a gente determinar que Deus faça algo e Deus tem que fazer. Eu gosto do pastor Jeremias Pereira quando ele diz: determina um cachorro para falar Zé ao invés de au. Você não determina um cachorro. E ele vai além, para os homens. Determina para sua mulher: mulher, eu determino que você faz um café para mim agora. Faz isso, Wellington, para você ver onde que vai a garrafa. Como é que a gente vai determinar o Deus Altíssimo e Todo-Poderoso? Como é que a gente vai dizer para o Deus Todo-Poderoso e Deus Altíssimo: eu determino que você faça alguma coisa? Isso não é o Evangelho, isso é uma falsa mensagem. Quantas igrejas vêm inventando modas, vêm inventando jeitinho para atrair pessoas, e nós temos hoje igrejas que são lotadas de pessoas caminhando para o inferno. Sentar no banco de uma igreja não significa de forma nenhuma ser salvo. É óbvio que a igreja, essa igreja de fato, a igreja que vai ser levada por Deus, a igreja que Deus vai resgatar naquele grande dia, ela se reúne. Mas o fato de estar sentado aqui, não, meus irmãos, isso não garante a nossa salvação. A gente não tem que ir atrás de eventos, a gente não tem que ir atrás de movimentos, a gente não tem que ir atrás de mistério, porque nós temos que lembrar da mensagem dos apóstolos. Lembrar, e a mensagem ela é uma só, a mensagem ela está detalhada, está escrita no texto. A mensagem não é uma nova profecia, não é um novo movimento, não é um novo mover, nem uma nova dimensão que está sendo entregue num determinado ambiente por um pastor, apóstolo, profeta, seja lá como a pessoa se intitule. A mensagem é rigorosamente a mesma de 2000 anos. Nós precisamos lembrar dela, para a gente não cair na balela desses enganadores. Andar nos passos dos apóstolos é andar conforme os apóstolos, os que já morreram. Mas o texto também nos diz para nós nos edificarmos na fé e no Espírito Santo. Aqueles que são salvos são obviamente pessoas de fé. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é um dom de Deus, e nem vem por obras, para que nós não nos gloriemos disso. Então, se somos salvos
Somos salvos porque Deus nos deu a graça de ter fé e crer nele. Deus nos salvou, é o que diz o texto. Aqueles que são salvos, então, são pessoas de fé, mas é a fé em Jesus, é essa fé que nos edifica. Acompanhe comigo o verso 20: edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Aqueles que são salvos oram a Deus e oram em Deus. Aqueles que são salvos, eles conversam com Deus Todo-Poderoso, não balbuciando falas aleatórias, mas falando com Deus vivo que nos ouve, pelo Espírito Santo, que é Deus também. Pai, Filho e Espírito, é Deus. Essa coisa absurda que nós chamamos de trindade, essa triunidade, 3 pessoas em um único ser, Deus, Pai, Filho e Espírito. Nós oramos a Deus em nome de Jesus, por intermédio do Espírito Santo. É em nome de Deus, por Deus, para chegar em Deus, e Deus te atende. Uma oração que é feita 100% por Ele, se você for parar para pensar, porque nós pedimos o que Jesus pediria. Nossa mensagem vai a Deus por Deus, que é o Espírito Santo, e chega em Deus, que é o próprio Pai, que recebe essa oração que foi feita em nome do Filho, que passou pelo intermédio do Espírito. A oração verdadeira faz uma curva em nós, e Deus nos abençoa. Os apóstolos oravam assim. Os apóstolos oraram assim. Foram homens que oraram munidos do Espírito Santo. Homens que oraram com a convicção, não somente de que Deus ouviria as suas orações, mas que Deus é quem garantia as suas orações, porque era em nome do próprio Deus, Jesus Cristo. Aqueles que são salvos oram para Deus por intermédio do próprio Deus Todo-Poderoso. E bendito seja Deus por essa liberdade. Os salvos se mantêm no amor de Deus até que Ele venha, até a vida eterna. Claro, porque tem fé. Acompanhe comigo o verso 21. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Nós somos batistas e muitas vezes as pessoas dizem para a gente: vocês acreditam que quem foi salvo uma vez é salvo para sempre? E a gente fala assim: é nisso mesmo que a gente acredita. Como é isso? Quem te salvou? Jesus. Deus não erra e nem toma nada que Ele deu para você. Esse é o papel de Satanás. Se Deus te salvou, você foi salvo por Deus. Você não se salva, Deus te salva. Por isso que você se santifica. Esse é o selo do eleito. Se você sente prazer na santificação, saiba que é o Espírito de Deus que te convence de pecado, justiça e juízo. E esse convencer do Espírito faz com que você se santifique. Por isso que você caminha em santidade. Por isso que quando você está sozinho na sua casa, você não faz nada que seja errado, porque você sabe que você não está sozinho. O Espírito de Deus é Deus, onipresente como Deus, porque Ele não pode ser diferente disso. Deus está onde Ele quiser estar. Sabendo que Deus caminha comigo, eu ando em santidade quando as pessoas não estão me vendo, assim como eu ando quando as pessoas estão me vendo. A santidade não é um momento de público. Santidade é um momento sozinho. E aqui a palavra de Deus diz para que a gente se mantenha nesse amor de Deus, esperando que Jesus Cristo volte. Os apóstolos, meus irmãos, esperavam que Jesus voltasse imediatamente. Eles viram a loucura de um homem ressuscitar e que ninguém impôs a mão sobre o túmulo de Jesus. Jesus, levanta, sai desse túmulo. Ninguém fez isso. Não houve um ser humano que tenha estendido a mão sobre o túmulo. Eles viram essa loucura. Eles viram esse homem que tinha morrido, furado, conversar e caminhar pelas ruas de Jerusalém ainda um tempo. Depois viram esse homem sair voando. E os anjos disseram: do mesmo jeito que vocês viram subir, Ele vai voltar.
Imagina a ansiedade desses homens, esperando Jesus Cristo voltar. E Jesus Cristo manda uma mensagem via Pedro: Pedro, vou te dar uma inspiração. Diz o seguinte: eu não tardo a minha vinda, eu aguardo que se complete o número dos eleitos. Contudo, alguns desses eleitos hoje, como no início da minha mensagem eu disse, não puderam receber uma cartinha, porque eu não mandei a Joana entregar uma cartinha para algum eleito da escolinha dela. Mas ela tentou. Ela tentou. A minha falha não foi suficiente para impedir a mensagem do Evangelho de chegar na sala de aula da minha filha de 6 anos. Ela tentou. Mas amanhã, ela não vai falhar. Eu vou fazer. Nem que eu passe a noite inteira escrevendo. Mas ela vai levar uma lembrancinha para os coleguinhas dela, um convitinho. Porque ela tentou. Ela tentou. Bendito seja Deus, porque ela tem compaixão dos perdidos. E é isso que está no verso 22. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Duvidam de quê? Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo morreu, 3 dias, ressuscitou, subiu ao céu, em breve vai voltar para buscar a sua igreja. Essa mensagem, simples assim. Nós temos que ter misericórdia das pessoas que duvidam. O Espírito de Deus ainda não as convenceu. Eu já disse aqui, meus irmãos, vou repetir porque o Reinaldo vem aqui pouco. Sabia que ia ter minha oportunidade. Nós não temos o trabalho de convencer ninguém, meus irmãos. Nós só precisamos anunciar. É isso que o texto pede. Anuncie o Evangelho. Quem convence é o Espírito de Deus. Nossa parte é muito fácil, é muito tranquilo. Mas nós temos que ter misericórdia dos perdidos. Aliás, o verso 23, ele vai mais além: a outros, salve-os, arrebatando-os do fogo. Salvar como quem já está quase indo para o inferno, segurar ele na ponta do penhasco, antes que ele caia. Meus irmãos, nós não sabemos quem são os eleitos do nosso Deus. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Ah, mas eu não sei, prega o Evangelho. Diga: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo vai voltar, Ele tem intenção de te salvar. Se entregue para Jesus, entregue sua vida ao Senhor, confie nele, no mais tudo Ele vai falar, tudo Ele vai fazer. Estenda as mãos para aquele que é miserável. E quando eu digo miserável, eu não estou falando daqueles que só estão passando fome. Miserável é todo aquele que não tem Jesus Cristo no coração. Todos esses são miseráveis. Nós somos um mendigo que vai contar para um outro mendigo onde tem uma cesta de pão. É isso que somos. Vamos buscar essas pessoas. Ah, meus irmãos, eu já falei aqui, eu fui eleito, mas ainda estou fedendo a enxofre. Eu sei o que eu fiz. Jesus Cristo teve misericórdia da minha vida. Vai ter de mais gente, mas a gente precisa anunciar o Evangelho. A gente precisa fazer como Paulo, foi apedrejado, quando acordou, voltou para terminar a mensagem. Fazer como Pedro, que sobe no lugar e faz um discurso longo, e 3.000 almas se entregam a Cristo. Fazer como Filipe, quando esteve à frente do eunuco, ele pergunta: você entende o que você está lendo? Não entendo. Como? Não tem ninguém que me explique? Pois eu estou aqui para te explicar. Fazer como tantos outros apóstolos. Fazer como Estevão, que conhecia não só de cor, mas com intimidade toda a mensagem de Jesus Cristo de Nazaré, mesmo a gente sabendo que ele existia tão tarde na Bíblia. Fazer como tantos outros homens de Deus, que entregaram a mensagem do Evangelho conforme a mensagem dos apóstolos, sem floreio e para a glória de Deus. A gente precisa ter misericórdia pelo perdido. Mas o texto aqui, ele continua: salvem arrebentando-os do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne.
Muitas pessoas pensam que para a gente acessar alguns ambientes que são ambientes mais tenebrosos mesmo, no sentido de ambientes com muito pecado, a gente precisa se tornar pecador daquela forma. Não, nós vamos até o pecador, seja ele qual for, qualquer pecador, qualquer pecado, qualquer um. A gente vai até esse pecador, mas a gente, com temor a Deus, não se contamina com aquele ambiente de pecado. A gente prega o evangelho e a gente não se contamina nesses locais. Muito pelo contrário, nós somos sal da terra e luz do mundo. Pregar o evangelho em locais que são difíceis não significa que a gente precisa se tornar parte daquele local difícil. Nós não somos espiões, nós somos embaixadores. O embaixador é quem representa sua terra numa terra estrangeira. Nós falamos o nosso idioma, nós nos vestimos do nosso jeito e nós cremos em um rei. Esse é o Deus todo-poderoso e soberano. Então nós vamos até esses lugares, assim como os apóstolos, assim como Paulo, que foi em tantos locais. Não tem lugar na terra igual Corinto foi. Não tem lugar na terra igual Corinto foi. Ah, mas você não sabe como é que é a minha família. Em Corinto tinha um rapaz que estava traindo o pai. Corinto era terrível. Paulo esteve lá. Paulo mandou cartas para essa região. Paulo não se contaminou com aquela região. Ao contrário. Paulo teve missão naquele local e mudou o local de forma tão poderosa que nós temos 2 cartas na Bíblia a respeito desse local. Que a glória seja de Jesus Cristo. O texto termina com um complemento que em teologia nós chamamos de doxologia, que significa uma exaltação ao Deus Todo-Poderoso. Ele fala: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante de sua glória sem mácula e com grande alegria, o único Deus, nosso Senhor, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. A glória precisa ser dada sempre a Jesus Cristo. Isso foi o ensinamento dos apóstolos. Se caminharmos nesses passos, Cristo é que nos sustenta. Caminhamos nos passos dos apóstolos, porque Jesus é quem nos atrai até a sua glória. Bendito seja Deus por nossos irmãos, que nós chamamos de apóstolos, pela bravura, pela inteligência, pela fé. Eles fundaram a igreja, alicerçados na rocha eterna que é Jesus. E ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder, autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora, para todos sempre. Amém. Vamos ficar de pé? E vamos orar a esse Deus maravilhoso. Vamos agradecer por tua palavra. E vamos agradecer porque a salvação, ela é doce, ela é um favo de mel, ela é uma água geladinha, meio-dia de hoje aqui em Vila Velha. Curve sua cabeça e vamos orar. Deus eterno, Deus bendito, bendito seja o teu nome, Senhor. Graça te damos, Pai, por ser um Deus zeloso por tua palavra e por tua mensagem. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor levantou homens valorosos e esses homens deixaram a mensagem aqui para a gente poder ler, estudar. Pai, que essa mensagem fale sempre ao nosso coração e que nós sempre venhamos a lembrar dela. Bendito seja o teu nome, Pai. Bendito seja o teu nome, porque o Senhor é Deus. Bendita seja a tua igreja, Pai, a igreja que o Senhor decidiu ter. Bendito seja, Pai, a tua doce salvação. Bendito seja teu nome, Senhor. E que a graça soberana de Jesus, o amor do Pai,
as doces e sublimes consolações do Espírito de Deus sejam com toda a igreja de Jesus Cristo, não só hoje, mas para sempre. Amém.